Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de locação topográfica. E na aula de hoje trabalharemos com a revisão dos conteúdos repassados no segundo bimestre que serão cobrados na nossa avaliação da disciplina, tá? Lembrando que nossa avaliação será composta por 10 questões e dessa forma eu só cobrarei os conteúdos que eu irei utilizar para fazer a nossa avaliação. Desde já antecipo para vocês que nada de questão que envolva cálculo na topografia irá cair na nossa avaliação. Só vai cair questões objetivas, tá? De conceituação de alguns procedimentos, de alguns assuntos. Nada que envolva cálculo de levantamento altimétrico, topográfico, não irá cair na nossa avaliação. Ok? Então eu vou marcar aqui os pontos mais importantes, vou dar uma pincelada por cima, e os pontos que eu marcar aqui com certeza vão ser os assuntos que irão cair na nossa avaliação, tá? Primeiro ponto é a definição de altimetria. Mas Cleberson, o que seria altimetria? A altimetria nada mais é que uma parte da engenharia que trata dos métodos e instrumentos topográficos empregados no estudo e na representação do relevo. Então, quando eu falo em altimetria, eu vou trabalhar o relevo do solo, o relevo do terreno. Porque a altimetria trabalha com o quê? Com o plano vertical, tá? Então, o que seria a altimetria, Cleverson? Nada mais é que uma parte da topografia que trabalha com o relevo da superfície terrestre, né? Levando em consideração o plano vertical. Assim serve para obter distâncias verticais ou assim chamados diferença de nível em campo. Então, entre outras palavras, de maneira bem resumida, a altimetria trabalha com o quê? Com a altura, né? A altura da onde? Do relevo do terreno, da superfície terrestre. E essa altura aqui, a obtenção dessas medidas aqui, elas são consideradas muito importantes para obter as diferenças de nível entre dois pontos. Então, se eu tenho um relevo aqui, ó, do ponto A e o ponto B, percebe-se que o ponto B está muito superior, muito mais alto do que o ponto A. Então, para saber essa diferença de nível entre esses dois pontos aqui, eu faço uso de quê? Da altimetria. Pois a altimetria trabalha com o plano vertical, considera o relevo, o formato da superfície terrestre, formato do terreno. Então, quando eu quero obter a diferença de nível entre dois pontos, ou saber a altura desses dois pontos, eu faço uso da ciência da topografia de uma parte chamada altimetria. Tá certo? E outro ponto importante, muito importante, que vocês devem considerar é que a altimetria, quando eu falo na determinação de diferença de nível entre dois pontos, eu só posso obter através de duas maneiras. Olha, assunto importante, abre aspas ou abre parêntese para um ponto importante, tá? Na altimetria, para se obter a diferença de dois pontos, a diferença de nível entre dois pontos, eu vou considerar dois métodos. Quais são esses métodos? Nivelamento geométrico e nivelamento trigonométrico, ok? Então, quando eu quero obter a diferença de nível entre dois pontos, eu utilizo dois métodos dentro da altimetria. Que métodos são esses? Nivelamento geométrico e nivelamento trigonométrico. Ok? Isso aqui também não cai na prova. Alguns exemplos aqui que eu passei nas minhas aulas passadas, eu não vou cobrar, tá? E o curvas de níveis, eu vou cobrar o que seria a definição de curvas de níveis. Mas Cleberson, o que são curvas de níveis, pessoal? São representações de desenhos em planta baixa que servem para determinar a altura dos pontos, tá certo? Então, quando eu falo em curvas de níveis, nada mais é que a representação em linhas que fazem a interligação de vários pontos da superfície do solo, ok? Exemplo, eu tenho um ponto aqui, eu tenho outro ponto aqui.
Outro ponto aqui e outro ponto aqui. A conexão desses pontos aqui é chamada de curvas de níveis, tá? Porque são conectados através de linhas, né, que são muito importantes para determinar a altura daquele ponto, ok? Mais alguma coisa? Total. A principal função da altimetria é representar o relevo da área que não vai cair. Pronto. Outra coisa muito importante aqui, ó, tá? Generalidades importantes. Uns conceitos muito importantes que eu vou cobrar em prova. O que seria uma altitude, Cleverson? Altitude, pessoal, é a distância vertical que vai desde um ponto da superfície topográfica, né, que é a superfície do solo, até o nível do mar, tá? E eu tenho como referência esse nível de mar como fosse uma referência verdadeira, ou em outras palavras, a altitude nada mais é que a altura de uma superfície considerada, né, comparada ao nível do mar. Cleberson, me dá um exemplo. Aqui na figura temos o que? O plano de referência, que é o nível das águas do mar, tá? E qualquer ponto da superfície considerada ao nível das águas, ao nível do mar, é chamado de altitude. Então, a altitude nada mais é que essa distância vertical em um ponto da superfície terrestre até o nível das águas, que é o nível do mar, ok? Então essa altura aí, de um ponto da superfície até o nível do mar, é chamado de altitude, ok? Lembrando que o nível do mar ele é considerado como um plano de referência verdadeiro, tá? Eu tenho altitudes positivas e altitudes negativas e altitudes nulas, né? Me dá um exemplo, Cleberson. Quando eu tenho um ponto da superfície terrestre abaixo da linha do mar, a linha de referência do mar, é considerado como uma altitude negativa. Quando esse ponto é superior acima do nível do mar, essa distância vertical do ponto até o nível do mar é considerado uma altitude positiva. Quando o ponto está na mesma altura do nível do mar, é considerado uma altitude nula, ok? E cota, a cota é um processo mais simples ainda do que a altitude, tá? É a distância vertical que vai desde um ponto qualquer da superfície topográfica até um plano imaginário de referência, plano particular para o nivelamento. Nas minhas aulas eu falei que todo o início de trabalho de nivelamento, seja ele geométrico, simples, composto ou trigonométrico, eu tenho que ter um plano de referência. Esse plano, na verdade, ele é arbitrário, ele é imaginário, tá? Então, quando eu levo em consideração um ponto da superfície terrestre a um plano de referência arbitrário, por mim, é chamado de cota. Mas, Cleberson, então é quase a mesma coisa do que altitude? Sim, porque a altitude leva em consideração um ponto na superfície ao nível de referência, que é o nível do mar. Já a cota é um ponto da superfície até um plano de referência. Esse plano de referência é arbitrário, tá? Ele é imaginário, tá? Por isso que é chamado de cota. E desnível, o que seria desnível? Desnível nada mais é que a distância, a diferença da distância vertical entre dois ou mais pontos na superfície terrestre, tá ok? Vamos a um exemplo. Se eu tenho um ponto A aqui na figurinha e o ponto B, percebe-se que o ponto B está muito acima do ponto A. Se eu traçar uma linha imaginária aqui, ó, eu vou ter o que? Uma diferença entre o ponto B e o ponto A. Essa distância vertical entre esses dois pontos aqui é chamado de quê? Desnível, tá? Então, desnível nada mais é que a distância vertical entre dois ou mais pontos considerado na superfície terrestre, ok? E referência de nível, o que seria referência de nível? Nada mais é que um marco geodésico, né? Geodésico porque faz uso da geodésia, né? Porque tem dados importantes, como a altitude já conhecida, uma cota já conhecida, que serve para indicar as coordenadas, principalmente a altitude do ponto referido.
todo o nivelamento topográfico, quando se vai dar início, eu tenho que partir de um ponto que tem uma altitude, que tem uma cota já conhecida, tá? Então esse ponto é chamado de referência de nível. Aquele ponto, normalmente a referência de nível é um local aonde se dá início ao nivelamento. E aquele ponto de início do nivelamento, existem informações importantes que fala sobre a altitude naquele ponto, ok? Então nada mais é que um ponto que tem informações importantes para se dar início ao meu nivelamento. Essas informações normalmente elas são compostas naqueles locais por cotas ou altitudes, tá certo? Dá uma olhada o que é referência de nível, tá? Cleber, você vê se eu entendi. Então, referência de nível é um ponto que tem informações de cotas ou altitudes naquele local. Sim, tá? Lembrando que referência de nível é um ponto de partida do nivelamento. Eu tenho que partir de um ponto com informações já pré-estabelecidas. E transportar um RN, o que seria? Nada mais é que trazer informações de um ponto para o outro, ok? Se eu tenho um ponto aqui de inicial, eu vou chamar de ponto 1, tá? Esse ponto 1 aqui é minha referência de nível, porque eu vou iniciar meu levantamento aqui, tá? Na referência de nível, eu falei agora há pouco para vocês que eu tenho o que? Já cotas pré-estabelecidas, cotas ou altitudes, que são fornecidas por quem? Pelo IBGE ou pelo Exército, tá certo? Eu vou chamar de P1. Nesse ponto 1, que é a minha referência de nível, que é um marco geodésico, tá? Tem as informações das minhas cotas ali. Aquele ponto eu sei qual é a cota. Aí eu vou fazer a diferença de nível para o P2. Já nesse P2 aqui, pessoal, ele não vai ter informações. Por quê? Porque o P2 aqui é o ponto que eu vou fazer leitura, levando em consideração ao ponto anterior, que é o P1, tá? Então, quando sabemos que o P2 ele não tem cota, tá ok? Para encontrar a cota do P2, precisa fazer operações matemáticas, né? Para encontrar a cota desse ponto. Então, eu tô trazendo as informações do P1 para onde? Para o P2. Eu só posso encontrar a cota do P2 quando eu levo em consideração as informações do P1. Eu então estou fazendo o que? Eu estou transportando o que? Referência de nível. Tá? Então, quando eu encontrar a cota aqui, esse ponto aqui já vai servir como referência de nível para que ponto? Para o P3. E lembrando que todo ponto topográfico não tem cota. Então, preciso eu aplicar fórmulas matemáticas, procedimentos de cálculo para encontrar a cota naqueles pontos. Tá? Fiz minha operação aqui no P2, encontrei a cota, eu transportei o que? Uma referência. Eu transportei uma referência de nível, tá? Aí aqui o P3 ele não tem cota, mas já o P2 eu acabei de encontrar. Aplica-se fórmulas matemáticas para encontrar a cota do P3. Eu transportei o que? Um RN também. Eu transportei outra referência de nível, tá? Para quem tiver alguma dúvida, nas minhas aulas anteriores eu explico como é que se calcula as cotas no nivelamento geométrico, tá? Ok? Lembrando, repetindo, reiterando que na nossa avaliação não vai cair o que? Isso mesmo, não vai cair cálculos. Cleberson, e quais são os instrumentos? Olha, abre aspas, muito importante para vocês. Quais são os instrumentos utilizados no nivelamento geométrico ou trigonométrico? Eu tenho a mangueira de nível, o nível analógico, miras estadimétricas, tá? Essas duas aqui são miras estadimétricas. A diferença de uma para outra é que essa mira aqui é através dos fios estadimétricos, leituras de fios. E esse aqui é através de código de barras. E eu tenho um nível a laser, tá? Então os principais instrumentos para ser utilizado na altimetria são mangueira de nível, muito importante, nível analógico, miras estadimétricas, que são as miras falantes, e outro também é o nível digital. O nível digital ele é utilizado com essa mira, né, que é através de código de barras, que é a laser, né, este nível que é o nível a laser. É como se eu estivesse fazendo a obtenção do preço de um produto de um código de barras. É quase a mesma coisa, tá?
E essa outra mira estadimétrica aqui, essa outra mira falante, é utilizada no nível analógico, tá? Isso aqui não vai cair. Eu vou ser um pouco mais rápido para focar só nos assuntos importantes, tá? Pronto. Instrumentos e acessórios utilizados para o nivelamento. Primeiramente, eu tenho o nivelamento hidrostático. Clebson, nivelamento hidrostático, o que seria esse procedimento? Né? Ele tem como base o princípio, né, da gravidade, né? Quando eu coloco a água, lembrando que de imediato o instrumento a ser utilizado no nivelamento hidrostático é o uso da mangueira. Essa mangueira é preenchida por água no seu interior e vou esperar que a gravidade atue sobre esse elemento, tá? Por isso que é chamado de vasos comunicantes, ok? Eu tenho dois pontos topográficos, ponto A e o ponto B. Se eu quiser saber a diferença de nível desses dois pontos através da mangueira, eu faço esse processo, coloco a mangueira em um ponto, coloco a mangueira em outro ponto, aí assim eu vou esperar a água parar dentro da mangueira, né? Quando ela parar, eu já sei a diferença de nível entre os dois pontos. É um material muito utilizado no setor da construção civil hoje, porém ele tem suas limitações, né? Ela só pode ser utilizada em pequenas distâncias. Longas distâncias ela não é muito utilizada por conta do atrito que a água faz no interior da mangueira, que aí vai ter uma diferença considerável quando eu faço a obtenção de um nivelamento de grandes proporções utilizando esse material, ok? Então, nivelamento hidrostático, né, tem como princípio básico, né, a atuação da gravidade, e após a atuação da gravidade, a mangueira vai funcionar como vasos comunicantes, né, que é o princípio da mecânica dos fluidos, que a água vai fazer esse processo de nivelamento sozinha, né, só com a força da gravidade, tá? Isso aqui não cai. Definição de miras estadimétricas também vai cair. O que seria as miras falantes ou miras estadimétricas? São regras graduadas, né, que são colocadas verticalmente nos pontos a nivelar. Sabemos que os pontos topográficos de nivelamento, ele quer obter o que? A diferença de altura. Então eu tenho um P1 e o P2 aqui, tá? Então quando eu quiser fazer esse nivelamento, eu coloco as miras estadimétricas em cima desses pontos. E elas são graduadas, né? Elas são postas verticalmente, né? E através dessa célulazinha aqui, dessas barrinhas aqui, eu consigo obter a altura naquele ponto, ok? Então, Clebson, e mira falante é um equipamento ou um instrumento auxiliar? Né? São acessórios, viu? Ele é apenas para complementar o nivelamento. Ele não é um tipo de equipamento, é um acessório, tá? Mira cantoneira é posta de trás da mira falante, na mira estadimétrica. Aqui tem como, né, o processo bem simples de efetuar a leitura nessas miras estadimétricas. Eu não vou cobrar em prova, tá? Acho que explica aqui também como é que seria a leitura dela. Só vou cobrar para vocês o que seria o seguinte: na miras estadimétricas, prestem atenção, para obter diferenças de nível, ou seja, as alturas daquele ponto ou distância horizontal, eu preciso obter a leitura naquela mira, os fios estadimétricos superior, médio, inferior, tá? Então, repetindo, para se obter as leituras em cima das miras falantes, eu preciso ter informações como fio estadimétrico superior, fio estadimétrico médio e o fio estadimétrico inferior, certo? Então, quando eu for fazer a leitura em cima dessas miras, eu preciso ter esses três fios, a leitura desses três fios: superior, médio e inferior. Nível cantoneira, o que seria o nível cantoneira? É um acessório, né? Lembrando que é um acessório que fica atrás da mira estadimétrica, que serve para verticalizar corretamente a sua posição, tá?
ela não vai ficar nem muito para frente, nem muito para trás, nem muito para a esquerda e nem muito para a direita. Esse nível cantoneira é um elemento que tem uma bolha circular no seu interior, e quando eu posiciono a bolhazinha dentro do círculo indicado no nível cantoneira, a régua está totalmente alinhada com o plano vertical. Ela não vai ter nenhuma ligeira inclinação, ok? Então ela permite a correta o que? Verticalização sobre o piquete ou alinhamento a se medir. Então quando eu coloco a minha mira em cima do ponto topográfico, vou chamar de P1, vou colocar a minha mira em cima desse ponto. Para ter sua perfeita verticalização, para que ela não tenha ligeira inclinação nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a frente, nem para trás, eu faço uso de quê? Dos níveis cantoneira. Tá ok? Então o nível cantoneira é um acessório. Tripé também é um acessório. O tripé é como se fosse uma base. Ele permite o que? A colocação do instrumento para efetuar as leituras. Tá? Então aqui nesse prato aqui, na base do tripé, eu vou colocar o que? O equipamento topográfico. Eu vou fazer a fixação do equipamento topográfico. Então, os tripé serve apenas para isso. Servir como base para colocar os instrumentos topográficos, né? Os instrumentos são teodolito, estação total, níveis, né? E assim por diante. Nível também eu falei que é um elemento utilizado bastante em nivelamento geométrico, trigonométrico, né? Ele é muito utilizado na altimetria. Isso aqui não cai, tá? Tipos de níveis também não vou cobrar. Ou seja, é uma prova bastante simples, né? Aqui como é que funcionaria mais ou menos um nivelamento topográfico. O aparelho é posto entre os dois pontos. Faço uma leitura de ré para o primeiro ponto, né? Que o primeiro ponto tem o que? Uma referência de nível conhecido. Depois faço uma visada de vante para o segundo ponto, que eu vou ter outro referencial de nível a partir das obtenções de dados do primeiro ponto, que já tinha uma referência de nível já conhecida, tá ok? Então fiz o que? Transportei um RN, trouxe as informações do P1 para o P2. Vamos para o próximo plano de aula. Estou bem ligeiro porque eu estou indo de maneira cirúrgica, só cobrar apenas aquilo que vai cair realmente na prova. Tá, nivelamento, pronto. Eu só vou cobrar aqui na prova, pessoal, o que seria o nivelamento geométrico, tá? Nivelamento geométrico baseia-se em visadas horizontais sucessivas para obtenção de leituras do fio médio em miras falantes, ok? Objetivando-se a obtenção da diferença de níveis, cotas e altitudes entre pontos na superfície de um determinado local. É considerado mais simples de ser realizado e preciso. Entre outras palavras, Cleber, o que seria um nivelamento geométrico? Nivelamento geométrico nada mais é que um processo que serve para levantar informações de leituras dos fios médios nos pontos topográficos, ok? E esses fios médios servem para encontrar a diferença de nível entre esses dois pontos, né? Tem dois pontos topográficos, o ponto A e o ponto B. Faça a instalação do equipamento entre esses dois pontos. Faça uma leitura para o ponto A e faça uma leitura para o ponto B. Leitura de ré, leitura de vante. Lembrando que através do equipamento eu faço a leitura para cima da minha mira falante, na minha mira estadimétrica. Eu vou obter o que? A leitura do fio estadimétrico superior, a leitura do fio estadimétrico médio e a leitura do fio estadimétrico inferior. Do ponto B também a mesma coisa, eu vou obter do superior, do médio e do inferior. E para obter a diferença de nível entre esses dois pontos, eu sempre vou utilizar o fio médio, ok? Então, nivelamento geométrico é isso. Precisa apenas vocês aprenderem a sua conceituação. E outro ponto importante, eu tenho dois tipos de nivelamento geométrico. Eu só vou falar isso aqui, eu tenho dois tipos. Quais são? O nivelamento geométrico simples, tá?
e o nivelamento geométrico, cadê? Composto, mas vai estar na próxima aula, tá? Eu só quero que vocês aprendam a definição de nivelamento geométrico simples, né? É aquele que existe apenas uma única estação, né? E é possível, a partir dessa estação, fazer visadas sucessivas que servem para levantar informações para obter a diferença de nível entre os dois pontos. Ah, falou, não entendi uma grama. Me explica novamente. Vamos nós. O nivelamento geométrico simples, pessoal, é aquele nivelamento que eu tenho apenas uma única estação, tá? Pronto, falei de maneira bem resumida. Então, o nivelamento geométrico simples é aquele que tem apenas uma única estação. E o que seria a estação? O ponto aonde eu faço o quê? A instalação do meu aparelho. Clebson, me dá um exemplo. É o seguinte, ó. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Quero fazer o nivelamento entre esses dois pontos. Eu faço o quê? A instalação do equipamento entre eles. Quando eu faço a instalação do instrumento entre esses dois pontos, eu estou fazendo o quê? Uma colocação de uma estação. Então, o local aonde eu instalo o equipamento eu chamo de quê? Estação. Né? Estação 1. Como eu tenho apenas uma única estação, este nivelamento é o quê? Geométrico simples. Ok? Porque eu tenho a presença de uma única estação. Suponhamos que eu tivesse o ponto C. Tá? Se eu realizasse a leitura entre o ponto B e C, eu teria que fazer o quê? Uma nova instalação do equipamento. Essa nova instalação passaria a se chamar de nova estação, que no caso é a estação 2. Então teria mais de uma estação aqui. Então não seria mais um nivelamento geométrico simples, mas sim composto. Então, adiantando o processo, o nivelamento geométrico composto é aquele nivelamento que tem mais de uma estação. E o que seria a estação? Estação é o ponto que eu faço a instalação do equipamento para efetuar as leituras em cima dos pontos topográficos, ok? Então, o que seria nivelamento geométrico? Nivelamento geométrico é um processo da altimetria que serve para encontrar a diferença de nível entre os dois pontos, certo? Prova bem simples, tá? Estação, isso aqui é o nivelamento geométrico simples. Nivelamento geométrico simples. Tá, isso aqui não vai cair. Olha, se eu vou cobrar mais alguma coisa aqui. Acho que não, pessoal, está bom. Vamos para o próximo plano de aula, né? Isso aqui não vou cobrar, a definição disso aqui. Parece mais alguma coisa. Pronto, aqui só basta. Vamos para o próximo plano de aula. No próximo plano de aula teremos o que? Nivelamento geométrico composto. É aquele processo que tem mais de uma única estação, tá? Aqui no caso eu tenho estação 1, estação 2. Para fazer a diferença de nível entre esses pontos topográficos, eu precisei fazer mais de uma instalação de equipamento. E cada instalação de equipamento é denominado de estação. Então aqui, como eu tenho mais de uma estação, é o nivelamento geométrico composto, tá? Então isso aqui, só isso aí mesmo, né? Transportar um RN, eu já expliquei lá no início, né? Que é quando você faz a operação de transportar informações de um ponto para outro ponto, com o intuito de encontrar a cota ou altitude no ponto, tá? Vamos para quase finalizando nossa revisão, tá? A revisão vai ser bem simples mesmo, não tem dificuldade. Nivelamento trigonométrico, tá?
só quero que vocês aprendam a definição. Nivelamento trigonométrico, pessoal, é um método que consiste, através da trigonometria, para determinar a diferença de nível entre dois ou mais pontos na superfície terrestre. Ok? Então, o que seria o nivelamento trigonométrico? O nivelamento trigonométrico é quando eu faço o uso da trigonometria para determinar a diferença de nível entre dois ou mais pontos na superfície terrestre. Ok? Então, entre outras palavras, o nivelamento trigonométrico ele vai fazer o uso de fórmulas matemáticas, tá ok? Ele vai fazer a utilização dos princípios básicos da trigonometria, que é utilizado na resolução de um triângulo retângulo, tá ok? Então, nivelamento geométrico simples, né? São leituras, nivelamento geométrico. São leituras baseadas em cima de pontos topográficos, onde aqueles pontos têm o que? As miras estadimétricas, né? Que vão fornecer as alturas, para assim obter a diferença de nível entre aqueles pontos. Já o nivelamento trigonométrico, ele faz o uso do princípio básico da trigonometria. Vai fazer o uso de fórmulas matemáticas que fazem consideração na resolução de um triângulo retângulo. Tá ok? Um usa fórmula matemática, o nivelamento trigonométrico, e o outro não usa fórmula matemática, o nivelamento geométrico. Ok? Aqui mostra como é feita a diferença de nível entre os dois pontos. Tá? Não vai cair em prova também. Prova é bem simples, pessoal. Também não cai em prova. Aí vamos para o nosso último plano de aula. Pronto. Pessoal, então para finalizar nossa revisão de hoje, eu vou explicar o que seria as medições de distância horizontais, né? Essas medidas, elas são fundamentais para você caracterizar o formato, a geometria do terreno, tá? Então é através das medidas dessas distâncias horizontais que é possível caracterizar, né, saber a geometria do terreno. As principais distâncias, anotem aí, as principais distâncias que eu tenho na topografia são distância horizontal, distância vertical, distância inclinada e a distância natural do terreno. E o que seria a distância horizontal, Cleverson? Distância horizontal é a distância entre dois pontos situados em uma mesma altura, em um mesmo plano horizontal. Ok? Então, quando eu tenho dois pontos na mesma altura, a distância entre esses dois pontos no mesmo plano, né, é chamado de distância horizontal. Entre outras palavras, é que quando eu trabalho com um plano, com o eixo X, tá ok? E distância vertical é a distância perpendicular à distância horizontal, ou ainda paralela ao eixo zênite-nadir. Tá? Depois eu vou explicar o que seria o eixo zênite-nadir, tá? Mas, entre outras palavras, pessoal, a distância vertical é aquela distância entre dois pontos, né? Entre dois pontos do eixo Y, ok? Ou seja, a altura. Então, quando eu tenho uma distância vertical, nada mais é que uma distância entre dois pontos. Na verdade, aqueles dois pontos que estão fazendo referência à altura, ok? Então, essa distância entre o P1 aqui e o P2, quando estão no eixo Y, é chamado de distância vertical, ok? E distância inclinada. A distância inclinada é uma linha reta que une dois pontos em que a distância horizontal e a distância inclinada seja diferente de zero. Entre outras palavras, quando eu tenho dois pontos que tem uma diferença de altura, ok? Tá vendo que se eu vou fazer a ligação desses dois pontos aqui, ó, eu fiz o que? Tracei uma reta, tá? Mas só que essa reta é o que? Inclinada. Então terei o que? Uma distância
inclinada. Se eu quiser saber a distância horizontal entre esses dois pontos, eu faria o que? A projeção de uma linha imaginária horizontal. Traçaria a linha horizontal, saberia o que? A distância horizontal. Se eu quiser saber a distância vertical, traçaria também uma distância imaginária, tá? Entre o ponto máximo e o ponto mínimo. Então teria uma distância vertical, ok? Então aqui eu fiz o que? Um triângulo retângulo, né? Então para saber essa diferença de nível aqui, eu faço uso da trigonometria, né? Porque do nivelamento trigonométrico, pois o mesmo é baseado na resolução de um triângulo retângulo. Enfim, continuando. E a distância natural de terreno é aquela distância que percorre naturalmente a superfície do terreno, ou seja, aquela distância que segue o formato do terreno. Aqui tem o formato do terreno todo aleatório, né? Vários relevos. Então, quando eu sigo a distância do formato do terreno, eu tenho o que? Uma distância natural, ok? Tipos de medidas também vai cair na prova, tá? Eu tenho as medidas estimativas visual, né? Eu tenho as medidas diretas e as medidas indiretas, ok? E o que seria, Clebson, as medidas estimativas visuais? É um tipo de medida que tem pouca precisão, tá? Pois ela é feita através da observação. Quando eu chegar num determinado local, eu tenho o P1, tá? Eu sempre utilizo pontos porque a gente está fazendo uso da topografia, tá? E o P2, se eu quiser saber a medida entre esses dois pontos, eu posso utilizar a medida estimativa visual, né? Que eu faço a observação e eu vou estimar, vou hipotetizar. A distância de P1 para o P2 é 20 metros, né? Através da minha observação, eu estimei que distância seria essa. Então estou fazendo uso de uma medida estimativa visual, né? Porque ela é feita através da observação dos pontos, né? Da distância entre esses dois pontos. Lembrando que ela tem uma eficiência menor em relação às demais, porque ela não vai ter uma exatidão, tá ok? Porque eu vou estimar apenas através da minha observação. E as medidas diretas? Já as medidas diretas são aquelas medidas que eu faço uso de equipamentos para efetuar a leitura entre aqueles dois pontos. Se eu tenho o P1 e o P2, eu quero saber a distância entre esses dois pontos, eu vou fazer a utilização de instrumentos, né, para efetuar essa leitura, ou de processos, né, já estabelecidos, que é o passo médio. O primeiro eu poderia pegar, né, para saber essa distância entre esses dois pontos de uma maneira direta, eu poderia utilizar um instrumento que é a trena. Eu esticaria a minha trena e saberia a leitura, né, da distância entre esses dois pontos. Poderia utilizar também o odômetro, ok? Tá? Lembrando que definição de odômetro não vai cair na prova, né? Passo médio também não vai cair. Se tiver alguma curiosidade, podem estar voltando nas minhas aulas anteriores, que eu explico passo a passo como é que funciona isso, né? E outra é a trena. Então as medidas indiretas, elas vão utilizar processos, né, fórmulas matemáticas que servem para determinar essa distância, né? Ou instrumentos também, acessórios. Eu uso a trena, o odômetro, né? Passo médio, que é uma fórmula matemática, né? Muito importante para saber a distância entre esses dois pontos, ok? Então assim, as medidas diretas são mais precisas, tá? Tem exatidões maiores, levando em consideração as medidas estimativas visuais, tá? E por último eu tenho as medidas indiretas, né? São aquelas medidas que fazem uso de fórmulas matemáticas, né? Que servem para obter a distância entre esses dois ou mais pontos. Então, quando eu faço uso de fórmulas matemáticas, eu estou utilizando as medidas indiretas, né? Que eu tenho entre elas as eletrônicas, né? E as que fazem o uso do princípio da taquiometria ou estadimetria, tá ok? Princípio da taquiometria não cai. Pessoal, então é isso, pessoal. Aqui também não cai.
A aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Nossa prova vai ser baseada em tudo que eu acabei de falar. É uma prova bastante simples, tá? E espero que vocês tenham uma precisão satisfatória durante a resolução dessa nossa avaliação, ok? Abraços virtuais, até a próxima. Fui!